Jesus Cristo, eu pertenço a Ti. Sozinho eu fui, confesso em dor o vazio da Sua ausência. Espírito, faz o que a lei não foi capaz. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 9, versos de 1 a 8, dando continuidade ao nosso tema, Deus pode. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder. Mas será que cremos nisso de todo o nosso coração? Cremos que Deus pode transformar vidas a ponto de, ao invés de discutir, brigar com as pessoas, orar por elas, mesmo que elas estejam lhes causando dor, sofrimento, mal. Se cremos que Deus pode transformar vidas, então vamos buscar atitudes corretas que mostrem que nós mesmos estamos sendo transformados dia após dia. Saulo era um fariseu, um partido religioso do judaísmo naquele momento, que por acreditar que aqueles que seguiam Jesus estavam afrontando a Deus, começou um movimento de perseguição intensa contra os que faziam parte do caminho. Aqueles que fazem parte do caminho têm um procedimento e um estilo de vida diferente do mundo em que vivem. Se você faz parte do caminho, então deve avaliar como tem sido seu estilo de vida, sem esquecer que o padrão é Jesus, pois Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Por isso, quem persegue os servos do Senhor está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então, nós, como seguidores do caminho, não devemos nos preocupar com as ofensas ou a perseguição dos oponentes de Deus, pois criticar os servos do Senhor é o mesmo que criticar o próprio Senhor, e é o próprio Senhor quem fará a justiça e não nós. Mas será que Deus pode mudar
uma pessoa que nos persegue, que nos maltrata, que nos humilha? A resposta é um sonoro sim. Se cremos que Deus pode transformar vidas, Ele pode transformar qualquer pessoa que nos cause dor e sofrimento. A questão é, você crê que Deus pode? Então, não mude a sua conduta por causa do perseguidor e nem justifique suas ações nas ações do outro. Não mude sua conduta por causa do crítico. Continue seguindo Jesus e o resto Ele fará. O Senhor protege o seu povo. Aqueles que têm um procedimento e estilo de vida cujo padrão é Jesus são protegidos pelo poder de Deus. O Senhor trabalhou para transformar a vida de Saulo e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perguntar: quem és tu, Senhor? Saulo abre espaço em sua vida para entender, ao invés de perseguir. O Senhor se revela como Jesus, aquele que salva. Jesus, aquele que você está perseguindo. Ele concede oportunidade de mudança, dizendo: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Paulo é o perseguidor, Jesus é o Salvador, e ele precisa compreender que agora ele tem uma escolha. Convencido, convertido e transformado, o perseguidor agora prega a fé que outrora procurava destruir, pois está escrito: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9, verso 20. Eu não posso mudar o coração do perseguidor, nem do crítico, nem do caluniador, nem do opositor, etc. Mas Deus pode. Eu não posso mudar o coração das pessoas, mas eu creio que Deus pode. Se você crê que Deus pode todas as coisas, então creia que Ele pode transformar o perseguidor em perseguido por causa do seu procedimento e estilo de vida, cujo padrão depois da conversão é Jesus. Compare seu estilo de vida com o estilo de vida de Jesus. Saiba, porém, que isso pode incomodar diversas pessoas, até mesmo pessoas religiosas, como Paulo o era. E você pode ser perseguido, criticado, caluniado, humilhado por esse tipo de pessoa. Mas não caia na armadilha de se tornar igual, discutindo, brigando, se exaltando. Mas confie que do mesmo modo que Deus transformou Saulo, pode também transformar a vida dessa pessoa. E se ele se tornar, e ele pode se tornar seu irmão em Cristo Jesus e defender a fé que você defende. Mas independente disso, não mude sua atitude por causa do outro. Continue firme com o procedimento e estilo de vida cujo padrão é Jesus Cristo, o Senhor de todos nós. Lembre-se que a natureza do escorpião é picar.
A natureza do verdadeiro discípulo de Jesus é ajudar. Então, não mude a sua essência ou a sua natureza por causa do outro. Continue seguindo o exemplo de Jesus. Continue seguindo as orientações de Jesus, pois qualquer mal que alguém venha nos causar não é a nós que estão fazendo, mas a Jesus. E a seu tempo e de acordo com o seu propósito, ele agirá, pois, como seu povo, somos protegidos por ele até a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Me dá tua paz e a vida em tua presença.